Foram 2 horas absolutamente infernais. Um calor terrível, uma atuação horrorosa do time do Santos, uma atuação horrorosa da arbitragem e uma quase eliminação para um time da Série D do Campeonato Brasileiro, D de dado, treinado pelo Poçante Pintado e que tem como craques o Vitor Andrade, o Ceifador e o Giovanni Augusto. O time que somou 10 pontos no campeonato, que somou o 11º na Vila Belmiro e que foi para os pênaltis e que só não ganhou porque é um time ruim, um time muito ruim, que ainda teve bola na trave, acho que 2, o Santos teve uma, do Otero, né? Ainda assim a Portuguesa, com uns 32% de posse de bola, meteu 11 bolas no gol do Santos contra 12 nossas, só que eles acertaram a meta 5 vezes, a gente acertou 2. Então assim, vou falar para vocês numa boa, porque eu estou contente com a classificação. A campanha do início da gestão do Marcelo Teixeira é infinitamente superior aos 3 anos desgraçados da gestão Andrés Ueda. Não tem nem como comparar. Ainda bem que o Santos chegou na semifinal e vai pegar o Bragantino como mandante. Agora a gente não sabe se na Vila Belmiro ou no Morumbi, já que o São Paulo foi eliminado nos pênaltis pelo Novo Horizontino e a gente quase perdeu a piada do domingo à noite, porque a gente correu o risco contra um time muito pior, time da Série D. O Novo Horizontino vai ser nosso adversário na Série B. E ainda bem que o Palmeiras está levando 10 deles lá, porque vai enfraquecer o time dos caras, né? A atuação do Santos é inexplicável. Como é inexplicável a do árbitro? A expulsão do Otero foi um exagero. Eu acho que lá no inconsciente deve ter alguma coisa que fala na orelha do Klaus. Sempre que ele é escalado eu tenho frio na espinha. Quando o Vander anuncia no Twitter, me dá um frio na espinha quando fala o nome do Klaus. Eu acho que ele fica pensando assim, cara, eu vou entrar pra história, tipo o Armando Marques. A Portuguesa elimina o Santos na Vila de forma épica, né? Eu vou expulsar um cara do Santos. Acho que ele não faz de propósito, mas acho que o diabinho fica na cabeça dele, ele vai lá e faz. Nem no VAR ele foi olhar, né? Não teve nem intensidade pra dar um cartão vermelho ali. Ele quis arrumar. O inconsciente dele, o espírito dele, porque ele adora ele adora aparecer mais do que o jogo. Né? Ninguém estava nem cogitando uma expulsão, ele foi lá e inventou uma expulsão. Só que é o seguinte, com expulsão ou sem expulsão, não invalida a tese que o Santos treinou mais uma semana e agora vai ter 10 dias de treino e o time joga do mesmo jeito o tempo todo. Quando houve o primeiro lance da partida, um bicão para a área, segundo lance, outro bicão para a área, eu falei, Ave Maria, é hoje. Até porque, desculpa, o Casares ele pode até ajudar o Santos em algum momento, mas não dá para contar com um jogador que faz um lance na partida inteira e depois ele fica trotando. Ele não ajuda a marcar, ele não fecha espaço, ele faz um lance por jogo. Não vai ser toda a partida que o zagueiro adversário vai dar uma bola de presente para ele fazer gol. Então o Casares foi muito mal na partida. O Felipe Jonathan foi muito mal na partida também, não era nem para ter jogado. Né? O Guilherme, que ficou uma semana de folga, porque não jogou contra a Inter de Limeira, não jogou nada. E ainda bateu, o pior pênalti do Santos foi ele que bateu. O Juliano bateu bem. O menino Jair bateu. E, aliás, o Jair e o João Paulo são os responsáveis pela classificação do Santos. O João Paulo pelo pênalti que pegou, porque a semana inteira eu escutei um disco que me diz, não, tem que trocar o João Paulo na hora de bater os pênaltis e tal. Queimar uma substituição para botar um cara que nem estreou no time ainda para pegar um pênalti. E se não pega? Como é que faz? Isso é um troço muito arriscado de fazer. E o João Paulo é muito criticado. Mais do que o necessário. E se tem um cara que defende esse elenco, que eu xinguei nas redes sociais depois do jogo, xinguei mesmo, porque eu fiquei muito puto com a apresentação do Santos contra a Portuguesa. Se tem um cara que defende o João Paulo, que defende esse elenco, que defende esse técnico, sou eu. Tem gente que entra todo santo dia aqui no canal para falar mal do Santos, para falar mal da diretoria, para falar mal do técnico, então eu me acho no direito de dizer que eu não gostei da apresentação do Santos. E se você gostou, se você vai entrar no metaverso, no multiverso de dizer, mas pelo menos classificou, fazia 200 anos que não classificava. Tá, classificou, não fez mais do que obrigação, classificou com as calças na mão. Mas se jogar isso aí contra o Bragantino, tá ferrado. Tá ferrado. E se passar pelo Bragantino e jogar isso aí contra Novo Horizontino e Palmeiras, tá ferrado mais ainda. Então o Carille tem 10 dias para encontrar alguma coisa
ou a melhora do Juliano, a efetivação dele, por exemplo, sem o Otero, eu já vou falar aqui para você agora, o Otero suspenso. Não tem o que inventar, é o Juliano no meio e o Patati na ponta direita. Aliás, os moleques entraram na podre, como sempre, né? E ainda foram escalados para bater pênalti. Assim, o Santos flertou com a desgraça. O Santos brincou com a sorte. O time foi lerdo, o time foi lento, o time não teve variação, o time foi engolido pelo esquema de três zagueiros do Pintado, não soube sair disso. Vai encontrar na Série B um monte de outros times que vão jogar desta forma, né? Vão vir na Vila, onde o Santos for mandante, e ele vai amarrar o time do Santos. Esses times vão amarrar o time do Santos e o Santos precisa fazer gol. Tomás Rincon fez de pênalti também, bateu muito bem, entrou e bateu bem. E o menino Jair resolveu tudo. Então, assim, dentro do processo de formação desse time, de reformulação desse time, que esta partida tenha servido de lição, porque a Portuguesa nem quando teve uma a mais, nem quando o Otero foi expulso, ela quis atacar. Ela continuou defendendo, é um time horroroso, um time horrível, ela continua defendendo, não a instituição, tá? Eu tenho o maior respeito pela instituição, o time não faz jus à história da Portuguesa de Desportos, mas os caras continuaram atrás para jogar no contra-ataque. Isso não existe, gente, não existe. Né? Feliz com a classificação, repito, reforço, mas inaceitável a atuação que o Santos fez depois de ter preservado os jogadores. O Aderlan, que inclusive foi preservado e que se machucou no treino, né? O Pituca, o Guilherme, o Juliano, depois de tanta demora, finalmente voltou, e eu espero que esses poucos minutos que ele ficou em campo tenham servido para soltar a musculatura dele, não para ele ter uma outra lesão, pelo amor de Deus. A gente precisa muito do Juliano, e vai precisar de um meia no Campeonato Brasileiro. Precisa de um meia no Campeonato Brasileiro. Precisa de um ponta direita. Precisa de um meia. Né? Talvez precise de um zagueiro. Porque assim, foi assim um negócio cansativo. Foi um jogo cansativo. E olha, quem acompanhou a live que eu fiz aqui, pré-jogo, um aquecimento que eu fiz aqui, ouviu. É só entrar lá. Não tenha preguiça. Vá lá na live e leia lá os comentários das pessoas. Vai ser 15, vai ser 6, vai ser 4. Falava assim, calma gente, não é assim. Não precisa ser 1-0, tá bom. Mas se for um 2-0, tá ok. Não precisa ser 4, 5, eu não estou esperando isso. Não quero que times prontos e com dinheiro, como o Bragantino e o Palmeiras, que passaram o carro nos seus rivais, né, o Santos fizesse igual. Né? O São Paulo pegou um adversário melhor, mas tem aquele técnico lá que desdenhou o Santos, né? Aliás, o São Paulo tem jogadores de Premier League, de futebol europeu, Rames, Lucas. O Santos tem os jogadores que cabem no bolso dele hoje. Então também é proporcional, viu, a eliminação do São Paulo. Em relação ao Novo Horizontino, que é mais time do que a Portuguesa de Desportos. É proporcional ali, tá? Mas isso é problema deles. A única coisa que eu acho é que o Santos certamente teria mais dificuldade, não estou desdenhando o Bragantino, pelo amor de Deus, mas pelo jeito de jogar contra o Novo Horizontino ou contra o São Paulo, o Santos ia ter mais dificuldade. E esse osso quem vai ter que roer vai ser o Palmeiras. Aliás, quero ver como é que vai ficar a condição lá do meia que o Palmeiras contratou e joga no Novo Horizontino. Será que ele vai jogar com afinco? Espero que sim, né? Enfim, foi um jogo horroroso. O pior jogo do Santos no ano, mas disparado, pior jogo do Santos. Mas era o mais importante, era o que carregava o maior teor emocional, o maior caráter emocional. Eu entendo isso, dou um desconto por isso, por carregar o maior teor emocional, o maior caráter emocional, a questão de classificar o Santos para a semifinal. Na semifinal, a obrigação do Santos chegar na decisão é menos porque o Bragantino é um time mais forte e que ganhou do Santos na primeira fase. Né? Aliás, os 3 times que sobraram na semifinal do campeonato foram os 3 times que venceram o Santos no Campeonato Paulista, a saber, Palmeiras, Novo Horizontino e Bragantino. O Santos perdeu para esses 3 times que serão aqueles que estarão com ele na próxima etapa do Campeonato Paulista de Futebol. Então assim, eu espero que esse susto, que essa apresentação medonha que o Santos teve, sirva de alerta, porque o Santos precisa de variação.
O Carille tem muito tempo para treinar e o time é sempre a mesma nota, 4-2-3-1. E eu acho estranho porque o Carille foi um cara que na outra passagem dele pelo Santos abriu mão do sistema de jogo dele para jogar com 3 zagueiros. Eu não estou dizendo que o Santos tem que jogar com 3 zagueiros contra o Bragantino, mas não tem jogador com característica para fazer alguma coisa diferente e tal? Cara, não sei. Ele é o profissional, ele é o técnico. E ele é que é pago para isso, para pensar em coisas diferentes. E não para mandar o time ficar dando balão para a área o tempo todo. Para ver se sobra uma bola como sobrou naquele lance do Pituca que o Furt limpou e que deu azar, porque ele pegou de esquerda, ele chuta forte, a bola sobe um pouco, ali podia ter sido o gol de abertura do placar, aí as coisas podiam ser completamente diferentes. Se sai um gol, podia ter sido totalmente diferente. Agora, eu tenho obrigação como jornalista, eu sou torcedor e eu estou feliz com o resultado. Só que eu não posso fazer média com um torcedor que acha que eu tenho que vir aqui e bater palminha porque o time classificou e apresentou o futebol que apresentou. Eu duvido que o presidente do Santos tenha ficado feliz com o que ele assistiu. Duvido. Quem deve estar fazendo escudo nesse momento são os puxa-sacos. Esse aí, os vitaminados. Os puxa-sacos vitaminados, esses agora estão criando barreiras, né? Não, classificou, foi ótimo, tá tudo certo, né? Esses devem estar fazendo esse trabalho já agora. E aqueles mais fanáticos, obviamente, que não conseguem enxergar, porque eles acham que, porra, que bom que classificou. Que bom não! Não fizeram mais que obrigação. Porque cair para o pior time, um dos piores, ficou ali, ó, para não ir para a segunda divisão do Campeonato Paulista, seria uma vergonha. E o Santos classificou, repito, com as calças na mão. Então, é preciso acender o sinal de alerta. É preciso entender o porquê o time jogou tão mal. É o fator emocional? Ok. Mas é um time experiente. Como é que um time que tem João Paulo, Gil, Joaquim, Felipe Jonathan, Aderlan, Rainer, todos os caras rodados, Tomás Rincon, Pituca, João Schmidt, Juliano, Otero, Furt, Guilherme, que, porra, foi até artilheiro da Série B já. Como é que um time desse pode sentir o tranco? Como é que o emocional do time pode ficar tão abalado? Porque os minutos... Eu falei isso no pré-jogo. Vocês lembram que eu falei isso no pré-jogo? Os minutos vão passar e se o Santos não fizer gol, a Portuguesa vai se encher de brios e o Santos não vai conseguir superar o medo. Porque esse time não pode ter medo. Esse time não pode ter medo de jogar. Se não entrar com a faca nos dentes contra o Bragantino e com muita inteligência e com muita atenção, porque teve lance que a Portuguesa chegou na cara do João Paulo. No bate-rebate, no contra-ataque, em erro de passe na frente que estourou lá atrás. A gente vai sofrer. Então tem 10 dias para consertar isso. Ah, mas o tempo de treinamento não está ajudando. Uma hora tem que ajudar. Tem que ser agora. Se a gente quer fazer uma semifinal competitiva e sem obrigação, tá? Sem obrigação. Mas o Santos tem obrigação de jogar de forma competitiva. O Santos não jogou de forma competitiva contra a Portuguesa. Desculpa. Não estou dizendo que faltou esforço, que faltou empenho. Os caras lutaram, se empenharam, mas esportivamente falando, taticamente, na questão de conjunto, foi uma atuação safada do time. Não estou dizendo que os caras são safados, porque as pessoas precisam aprender a interpretar texto, tá? O time foi safado. Não estou dizendo que foi safado porque foi pilantra, porque foi folgado, que não sei. Não é isso. Apresentação safada do time do Santos. Ainda bem que classificou. Porque, senão, eu ia ser obrigado aqui a fazer este vídeo, que eu já não estou muito feliz, né? Fazê-lo com um tom ainda mais elevado. Porque a gente tem que começar a alertar agora, porque na Série B vai ser mais complicado. Jogos assim, contra adversários que vão se fechar e vão se retrancar, né? E vão criar dificuldade. Porque o grande problema do Santos no ano passado era que o time fora de casa ainda beliscava uns pontos. Na Vila não conseguia construir, porque parava nas retrancas dos outros times. E era só um festival de bola para a área o tempo todo. Foi o que o Santos fez contra a Portuguesa. Não teve uma jogada trabalhada. Teve algum chute de longe e bola para a área o tempo todo. Então assim, parabéns ao Carille, aos jogadores pela classificação, especialmente ao João Paulo pelo pênalti defendido e ao Jair pelo pênalti decisivo marcado. Parabéns para eles. Mas coloquem a cabecinha no travesseiro e lembrem-se, foi por um triz.
Por pouco, a gente não ia estar falando aqui de um vexame histórico. O Santos perder da Portuguesa na Vila ia ser tipo ser eliminado da Copa do Brasil pelo CSA, ser eliminado na Copa Sul-Americana por um time lá da rabeira do campeonato boliviano, chileno, alguma coisa do gênero. Ia ser uma vergonha. Ia ser uma vergonha. Tá? Ainda bem que não foi. Então, pelo menos, na bacia das almas, o Santos se classificou. Eu realmente espero que isso tenha algo positivo a agregar ao futuro do Santos Futebol Clube, tá? Espero mesmo. Eu achei até que na hora que eu fosse me sentar aqui, eu ia ser pior, falar piores coisas do que eu tô falando agora. Eu acho até que eu fui bonzinho. Porque, como eu disse, eu me acho no direito de criticar porque eu defendo esses caras. Contra torcedores que chegam aqui no canal toda hora para falar mal do time, individualmente, coletivamente, do Carille, de todos eles. Tem que entregar mais, não pode ser só isso. Tá bom? Agora vamos aguardar aí o que vai dizer a Federação Paulista de Futebol sobre os jogos, né? Como tem o Palmeiras, certamente o Palmeiras será o jogo das 9h30 e vão enfiar a gente num horário, né, daqueles bem complicados, tipo 7h30, 7 horas, 8 horas, alguma coisa do gênero, né? Eu preciso dar uma informação para vocês aqui, ó. Santos fará um jogo treino contra o Corinthians no próximo sábado na Vila Belmiro. Jogo treino. Eu só vou dar informação agora, tá? Depois eu penso, reflito o que eu acho disso. Tá bom, meus caros? Reforçando que este vídeo aqui teve o apoio de Peter Leandro e Dani Haddad Fisioterapia e também de Vila Unitar Premium Beef, a arte do bom churrasco. Eu aproveito e peço para você que não tapa o sol com a peneira, que continue no canal. Se você está chegando agora, que se inscreva, que ative as notificações, deixa o like, que é importante. Se quiser, torne-se membro do canal. Eu agora vou ouvir a coletiva do Carille, ver o que ele achou. E olha, amanhã de manhã eu gravo um vídeo sobre a coletiva, tá bom? Nesta segunda-feira. Muito obrigado a todos pela audiência, um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal.